Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Hoje é sábado, dia 15 de abril, e está começando agora mais uma edição do jornal Rede Metrópole Litoral News. Um oferecimento Instituto CAE. O Instituto CAE é uma instituição que faz diversos trabalhos com crianças e adolescentes. Venha e conheça o Instituto CAE. O endereço é Rua das Cravinas, 37A. Ou ligue no telefone 98103 3747. Iniciamos esta edição do jornal Rede Metrópole Litoral News com uma ótima notícia aos munícipes de Guarujá. Índices indicam que o Guarujá obteve o melhor número de recuperação em sua posição entre as cidades que são melhores para se empreender. A recuperação é a mais expressiva de toda a região, conforme o que diz a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Os números foram revelados pelo Índice de Cidades Empreendedoras, ICE, de 2023, e foram publicados no Diário Oficial de 30 de março de 2023. Os números ainda revelam que o Guarujá passou da 83ª posição para a 77ª, o que foi considerado a maior recuperação entre todas as cidades da região. Agora, o Guarujá está entre os 4 municípios com o melhor ambiente de negócios do país. Outras cidades também fazem parte da lista, como é o caso de Santos, Praia Grande, São Vicente, enfim. Segundo o que diz o ICE, no levantamento feito entre 101 cidades. No topo da classificação geral estão São Paulo, Florianópolis e Joinville. Os municípios do litoral paulista ficaram nas seguintes posições: Santos, na 52ª, na 54ª Praia Grande, 77ª Guarujá e 100ª São Vicente. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 27, pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. De acordo com a instituição, os municípios são analisados em 48 indicadores, divididos entre 7 determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura. Ainda segundo a ENAP, o resultado do ranking é um instrumento da avaliação dedicado aos gestores públicos e organizações interessados em empreender, assim como para empreendedores que queiram expandir os negócios, gerando impacto na economia dos municípios listados. Ainda no Guarujá, pai e filho estavam em uma moto aquática e foram derrubados pelas ondas enquanto estavam parados tirando fotos, próximo ao Morro do Maluf, na Enseada, em Guarujá. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 27. O estado da adolescente, de 14 anos, é considerado grave e ela segue na UTI até o término dessa reportagem para o jornal Rede Metrópole Litoral News. Uma onda derrubou o pai e a sua filha da moto, enquanto estavam tirando fotos no mar, próximo ao Morro do Maluf. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo, o GBMAR, as vítimas são da capital e teriam sido surpreendidas por uma onda enquanto tiravam fotos. 2 guarda-vidas realizaram o resgate do homem que não se feriu. Já a garota foi arrastada até as pedras e por isso se fez necessário o apoio do 6º Grupamento de Bombeiros para resgatá-la com o rapel, e o GBMAR informou que a adolescente precisou ser imobilizada e foi levada ao Hospital Santo Amaro, onde está internada. Segundo o GBMAR ainda, a dupla estava passeando em uma área que é considerada de risco, quando foram surpreendidos pela onda que virou o jet ski em que estavam. O pai foi resgatado rapidamente, porém a menina foi lançada nas pedras pelas ondas, onde ficou presa. Bandidos fortemente armados explodiram uma agência da Caixa em Guarujá.
Na fuga, foram usados caminhões e caçambas de lixo para obstruir a passagem da polícia. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma tentativa de furto à Caixa Econômica Federal por volta das 4h55 da manhã. Os moradores da região acordaram com o tiroteio e ficaram abalados com toda a situação. Os agentes da polícia do Guarujá receberam informações de que 6 bandidos praticaram roubo à agência utilizando explosivos. Ainda segundo a PM, eles estavam armados com fuzis e em seguida os bandidos fugiram em direção à Vila Baiana em 2 veículos, sendo um Fiat Mobi prata e um Palio branco. Uma mulher ligou para a polícia e disse que os acusados colocaram uma bolsa no Fiat Mobi. Para atrapalhar o trabalho da PM, os ladrões estacionaram um caminhão na entrada do túnel da Vila Zilda e, além disso, caçambas de lixo foram incendiadas para impedir a chegada dos policiais. Até o término desta reportagem para o jornal Rede Metrópole Litoral, não havia registro de feridos e o caso foi apresentado à delegacia sede da cidade. Até o momento da veiculação desta reportagem, a ocorrência ainda seguia em andamento e não se sabe se os bandidos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro. Após 3 meses vivendo nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Brasil na manhã da quinta-feira, dia 30 de março. Ele chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília às 6h37 no horário local. Bolsonaro deixou o Brasil no dia 30 de dezembro, 2 dias antes do fim do seu mandato presidencial. Ele perdeu as eleições para Lula em uma disputa apertada no segundo turno. E foi de lá que ele postou um vídeo questionando a vitória de Lula nas urnas. O vídeo foi postado 3 dias depois da invasão da sede dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. E também foi de lá que ele se defendeu das acusações feitas por integrantes do governo Lula de que sua gestão teria sido responsável pela crise humanitária do povo indígena Yanomami. A chegada de Bolsonaro ao aeroporto contou com um esquema de segurança na área próxima, com bloqueios e a presença de agentes da Polícia Militar. O comboio de Bolsonaro foi acompanhado por helicópteros da Polícia Civil e da Polícia Militar, além de viaturas da PM e da Secretaria de Segurança Pública. Você sabe o que é arcabouço fiscal? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou no último dia 30 a proposta do governo para um novo arcabouço fiscal da União. Além de estar dando o que falar, há muitas dúvidas entre a população sobre o mesmo, visto que não é uma expressão usada comumente. Neste momento, vamos explicar mais sobre o chamado arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é um conjunto de leis que fixará regras para a arrecadação do governo federal e serve para fiscalizar a forma que a política fiscal está sendo executada. Serve para controlar os gastos públicos e para dar às empresas uma previsão sobre os gastos do governo. A proposta do presidente Lula propõe mudar as regras do atual teto de gastos e a proposta de Fernando Haddad, com o novo arcabouço, evita que tal orçamento fique congelado ou sendo corrigido apenas pela inflação. Com o novo arcabouço, o teto de gastos será substituído por novas regras, consideradas mais modernas e adequadas para o cumprimento de metas fiscais e compromissos sociais do Estado. O fim do teto de gastos, inclusive, foi uma das promessas da campanha de Lula. O cálculo do novo arcabouço não vale para a saúde e educação, visto que os gastos para essas áreas são regulados pela Constituição. Com isso, a União é obrigada a aplicar pelo menos 15% da sua receita corrente em saúde e 18% em educação. Sendo assim, se a arrecadação cresce, os investimentos nessas áreas crescem também em mesmo ritmo. O arcabouço também prevê que um valor mínimo do orçamento da União seja destinado a investimentos em estradas, pontes, etc. Desta forma, a ideia é fixar um valor com o piso, corrigindo anualmente com base na inflação, de forma que todo ano o valor para a infraestrutura seja garantido.
O governo também estipulou no arcabouço que tais gastos possam crescer no mínimo 0,6% ao ano, além da inflação. Assim, mesmo em períodos de crise em que a arrecadação cai, estaria garantido um nível mínimo de gastos para o Estado dar conta das necessidades da população crescente ano após ano. Vários economistas criticam o novo arcabouço fiscal, justamente pelo fato de que durante uma crise, o governo ficaria impossibilitado de gastar mais para evitar o desemprego e que empresas fechem. Porém, a proposta é de que, dentro do 0,6% de aumento anual das despesas do governo, o governo tenha uma margem para as chamadas políticas anticíclicas. Outro ponto do arcabouço é que, mesmo que a arrecadação da União suba de forma descontrolada, haja um teto de aumento das despesas de cerca de, no máximo, 50% da arrecadação, e não os 70% estipulados na proposta do governo. O arcabouço pretende impor regras para que se gaste menos do que se arrecada. Embora não seja garantido, a expectativa é que com o arcabouço e o controle das despesas do governo, o Banco Central venha a reduzir os juros, mesmo que tais juros não estejam diretamente vinculados às despesas públicas e que a inflação caia. A expectativa do governo é que o arcabouço fiscal esteja em vigor para a elaboração do orçamento da União em 2024. Uma creche foi alvo de um ataque na manhã de quarta-feira, dia 5, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 4 crianças foram mortas e 4 ficaram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã, na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velho. A unidade de ensino é particular. Na ação, 4 crianças foram mortas, entre elas 3 meninos e uma menina com idades entre 4 e 7 anos. As vítimas foram Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Bapeste da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e Enzo Marquezin Barbosa, de 4 anos. Outras pessoas foram encaminhadas para o hospital do município, mas não se tem um número exato dos feridos. O Hospital Santo Antônio recebeu 4 crianças, 2 meninas e um menino de 5 anos, e um menino de 3. Segundo a polícia, o homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a chacina, Luiz Lima, o assassino, foi até o batalhão da PM de Blumenau para se entregar. O delegado-geral de polícia do estado de Santa Catarina disse em coletiva que a PM irá identificar nas diligências se mais alguém participou do ataque. Abre aspas. Iremos descobrir qual plano ele traçou e quais informações ele tinha. Fecha aspas. Após o ataque na escola Tomásia Montoro, que culminou na morte da professora Elizabeth Tenreiro, uma série de contas de supostos criminosos foram encontradas nas redes sociais. No Guarujá, inclusive, foram localizadas várias contas que fazem ameaças de ataques a escolas da cidade. Algumas delas, inclusive, possuem até a data em que o atentado será executado. As contas que ameaçam novos massacres em Guarujá possuem nomes semelhantes e, em alguns casos, possuem mesma foto de perfil. Não se sabe ao certo da veracidade das contas ou dos atos ali mencionados, mas os munícipes estão com medo, visto o grande terror que as contas transmitem nas ameaças. Um dos perfis menciona a escola Valdemar da Silva Rigoto, localizada em Vicente de Carvalho. Outro perfil menciona a escola Benedito Cláudio da Silva, perfis esses que utilizam a mesma foto do perfil. Outros perfis também mencionam a escola Dr. Napoleão Rodrigues Laureano, Colégio Lúcia Flora, Escola Marcílio Dias e outras. Os boatos foram espalhados pelas redes sociais. A Prefeitura de Guarujá foi comunicada do acontecimento e denunciou os fatos à Polícia Civil, que investigará o ocorrido. Também houve reforço no patrulhamento. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP,
aprovou o aumento de 9,56% nas contas de água em São Paulo. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, dia 7. O reajuste aprovado pela Arcesp, que passa a valer a partir do dia 10 de maio, atende a uma solicitação feita pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O novo valor de tarifa vale para estabelecimentos residenciais, comerciais, industriais e públicos. O aumento na conta ocorre em meio à discussão sobre a possibilidade de privatização da empresa estatal, que atende 370 municípios no estado de São Paulo. Nos próximos dias, o governador Tarcísio de Freitas deve assinar um contrato com a IFC, agência do Banco Mundial, para a realização de estudos sobre uma possível privatização da estatal. O governador tem defendido que a privatização deve diminuir a conta de água do estado. Tarcísio de Freitas assinou, na segunda-feira, dia 10, contrato com o IFC, agência ligada ao Banco Mundial, para a realização de estudos sobre a privatização da Sabesp. O anúncio foi feito durante o evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, para apresentar resultados dos 100 dias de gestão. Abre aspas. Tenho certeza que a grande arma é o esclarecimento. Com o estudo, vamos poder saber se é o melhor passo a ser dado, se vamos mobilizar muitos investimentos, se vamos melhorar a qualidade da prestação de serviços, se vamos cumprir as metas de universalização, vamos levar água e saneamento básico para mais gente com custos mais baixos. Se a resposta for sim, seguiremos em frente e vamos ter os argumentos para levar as pessoas. Esse primeiro passo é fundamental. Fecha aspas. O governo declarou também que uma possível privatização da Sabesp não implicará a venda total da participação societária do Estado na empresa de saneamento. Tarcísio lembrou que 49,7% do capital da companhia já é privado e que, com a desestatização, o governo deve deixar de ser acionista majoritário, mas mantendo participação relevante. A Sabesp já tem boa parte do seu capital privado, sendo 49,7% privado e 50,3% público. Quando você discute privatização, discute controle. Isso não significa que o Estado vai sair completamente da Sabesp, que o Estado não vai ter participação relevante sem manter voz dentro da empresa. A gente vai transferir uma participação para a iniciativa privada, explicou. Nas cidades da Baixada Santista, as prefeituras se mostram preocupadas com a possibilidade de privatização da Sabesp. Depois de negociar boa parte de suas unidades para a gigante Carrefour, hoje líder de mercado no país e dona do atacado varejo, Atacadão, a Macro tenta se desfazer dos pontos de venda que ainda lhe restam. A empresa agora cogita a venda para um grupo regional, o paranaense Mufato. A negociação está em andamento há pelo menos 2 meses, mas o martelo ainda não foi batido. Haveria a questão do preço. O Macro quer cerca de 2 bilhões pelos ativos e a rede paranaense estaria tentando reduzir o preço. O macro atacadista realizou demissões em massa com o desligamento de cerca de 123 pessoas. Alguns funcionários que exercem funções consideradas essenciais são mantidos até o encerramento de todas as operações da rede no Brasil. Em janeiro deste ano, a Bandeira, que pertence ao grupo SHV, fechou a venda de 16 lojas e 11 postos de combustíveis para o grupo Mufato. A Mufato é uma empresa familiar, hoje gerida pelos filhos do fundador Tito Mufato, que criou o negócio com o irmão, Pedro, e o cunhado, Hermínio. A empresa começou um pequeno armazém de secos e molhados em Cascavel. Naquela época, os cereais eram vendidos a granel e pesados na hora. O negócio ganhou impulso no fim dos anos 70, com a construção da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, onde a Mufato inaugurou uma loja.
A decisão do Macro de sair do Brasil acontece em um momento de competição acirrada entre os players do setor de varejo alimentício. No ano passado, o Extra também anunciou o encerramento das operações de todos os hipermercados após acordo com o Açaí e Grupo Pão de Açúcar. Já a rede de lojas Marisa anunciou um plano de reestruturação para reduzir o endividamento ante o prejuízo de 188,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2022 e o de 24,5 milhões já registrado em 2023. Por isso, a Marisa resolveu fechar cerca de 90 lojas em um total de 334. A companhia aproveitou para anunciar uma injeção de 90 milhões de reais dos acionistas controladores para viabilizar o reenquadramento da M Pagamentos, braço financeiro da empresa, nos índices regulatórios e prudenciais. Será um reajuste dos montantes separados para lidar com a inadimplência. Caso necessário, a companhia promoverá ainda, até agosto deste ano, um aporte adicional de 26 milhões de reais na M Pagamentos. A Tupperware anunciou que pode fechar as portas em breve por problemas financeiros. A empresa alegou que só continuará operando se conseguir acesso rápido a novas linhas de crédito, em um reflexo claro da deteriorização dos ambientes de juros nos Estados Unidos. Além disso, houve o anúncio de que as ações da companhia corriam o risco de serem retiradas da bolsa, porque a empresa ainda não havia apresentado seu relatório anual, um dos pré-requisitos para a listagem. O comunicado da Tupperware fez as ações evaporarem cerca de 50% na segunda-feira, dia 10, na Bolsa de Nova York. Já na terça-feira, dia 11, o papel fechou o pregão com cerca de 4% de alta, mas o dano à confiança dos investidores pode ter sido irreparável. A situação atual da Tupperware, empresa que possui 77 anos de existência, acende o alerta para a piora das condições de crédito para empresas e famílias americanas, uma consequência direta do aperto monetário iniciado há um ano pelo Federal Reserve e que hoje entrega uma taxa base de 5,5%. Em estudo recente, a agência SIP estima que a recessão dos Estados Unidos trará consigo a falência de mais de 660 empresas até o fim de 2023. Além do momento macroeconômico mais difícil, a Tupperware está sofrendo com a incapacidade de se reinventar no mercado de varejo. Consultado pela BBC, o especialista em varejo da Global Data, Neil Sanders, explica que o público mais jovem já não considera a Tupperware tão inventiva ou estilosa quanto outras marcas disponíveis no mercado. A tendência de procura por embalagens mais sustentáveis ao invés do polímero plástico oferecido pelas da Tupperware também exerce seu peso na queda das vendas. A conjunção de todos esses fatores fez com que a empresa precisasse reduzir em 18% o seu quadro de vendedores diretos em 2022. A Tupperware agora avalia novas medidas de corte de custos, como o anúncio de novas rodadas de demissões e vendas de propriedades. A motivação por trás das paralisações das montadoras vai além da escassez de peças. Segundo as empresas, o plano foi adotado especialmente por conta do cenário ruim da economia nacional. Com o salto da inflação, por exemplo, o preço dos carros foi afetado e continua subindo nos últimos anos, e o resultado é uma possível desaceleração na demanda por veículos em 2023. Segundo a projeção da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ideia das fabricantes é ajustar um ritmo de produção para essa nova realidade, evitando o acúmulo de estoque nos pátios. Por isso, diversas montadoras vão parar suas produções e conceder férias coletivas aos funcionários. Os motivos vão desde a falta de peças e equipamentos agravada pela pandemia do Covid-19, até problemas econômicos brasileiros que afetam diretamente o mercado. As empresas que paralisaram ou que vão paralisar seus serviços são a Volkswagen,
que parou seus trabalhos desde fevereiro nas filiais de São Bernardo, São Carlos e São José dos Pinhais. Essas 3 montadoras tinham voltado à ativa, porém pararam novamente a partir do dia 27 de março. Na Hyundai, a paralisação começou na segunda, dia 20, para todos os 3 turnos de produção na fábrica de Piracicaba e foi até dia 2 de abril. A Mercedes do Brasil concedeu férias coletivas parciais na fábrica de São Bernardo a partir do dia 3 de abril, as quais irão até 2 de maio para adequação no programa de produção, enquanto as montadoras GM e Stellantis, detentoras de marcas de veículos como Fiat, Peugeot e Citroën, anunciaram férias coletivas nas fábricas de São José dos Campos, São Paulo, Goiânia e Pernambuco. Na fábrica da General Motors em São José dos Campos, o ajuste temporário será na produção da picape Chevrolet S10. Desde 2021, o Banco Central tem promovido aumentos regulares na taxa básica de juros, a Selic, para impedir o descontrole da inflação. No entanto, o aumento da taxa tem reduzido o consumo, já que o crédito acaba ficando mais caro, impactando diretamente a compra de automóveis. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, mostram que em janeiro de 2023 houve uma queda de 34% nos emplacamentos de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus em comparação com o ano anterior. Ainda que o número seja 12% maior que o observado em janeiro de 2022, e em fevereiro o setor apresentou novas quedas que chegaram a 9% em relação a janeiro. O jornal Rede Metrópole Litoral News fica por aqui. Para mais informações e notícias, acessem o site do jornal Rede Metrópole Litoral, www.rmlitoralonline.com.br. Nós agradecemos a todos e até a próxima edição.